Bom, a gente vai falar hoje, estudar hoje um pouco sobre a Bíblia Sagrada, né? Hoje é o tema do estudo será a Bíblia, como que a Bíblia veio a nós, algumas curiosidades, enfim. Será talvez um estudo mais curto do que o outro, né? Mas vai ser bom também. Boa noite, Sally. Então, para começar, vamos fazer uma oração? Pode ser? Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais sobre a Tua Santa Palavra. Pedimos que nos dê o Teu Espírito Santo para que abra nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender o que o Senhor quer nos dizer hoje neste estudo. Pedimos a Tua bênção em toda a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, gente? Então vamos lá falar um pouco sobre a Bíblia hoje. O que é a Bíblia e como a Bíblia veio a nós? Todos os dias nós somos confrontados com diversos livros, né, revistas, internet, jornais e diversas outras literaturas. Mas existe um livro no qual a gente considera o mais importante dos livros, que é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia, a palavra Bíblia em si, ele já significa uma coleção de livros, né? Então Bíblia significa coleção de livros. E a Bíblia, essa coleção de livros que é a Bíblia, ela foi escrita durante um período de mais ou menos 1.500 anos. Então, toda a Bíblia levou mais ou menos 1.500 anos para ser escrita. E foi escrita por diferentes pessoas, em torno de 40 pessoas diferentes escreveram a Bíblia. Diversos homens a escreveram, porém, existe apenas um autor, que é Deus, né? O único autor da Bíblia é Deus. Por isso nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Ela não é uma simples coletânea de livros, né, que possuem a palavra de Deus, mas ela é a palavra de Deus do começo ao fim, né? Do Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Bom, a Escritura Sagrada, ela é a revelação escrita por Deus, que contém 66 livros, divididos em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento ele é composto por 39 livros divididos em 4 partes, né? Vamos falar um pouco sobre cada parte ali. A primeira parte do Antigo Testamento é a lei, né? De Gênesis ao Deuteronômio. São os livros que Moisés escreveu. Então aqui é mais, a gente fala que tá na lista da lei de Deus, né? Ali em Êxodo, Levítico, Números, eu acho que nos 4 livros, ali, os 5 livros, a gente vai ver Deus dando a sua lei para o povo de Israel e para o povo que ele escolheu, né? Então, a gente vê muito a lei de Deus ali presente nesses livros. Depois tem uma outra divisão, que são os livros históricos, né? O livro de história, que são 12 livros. Vai de Josué até o livro de Esther. E nesses livros vão contar a história do povo de Israel, a história do povo de Deus ali no Antigo Testamento, o período que Israel foi governado por juízes, né? O livro de Juízes vai contar um pouco isso. Depois os livros dos reis vão contar a história do povo de quando Israel era governado por reis, né? Começa lá em Samuel, já depois vai seguindo, né? E assim sucessivamente. Então, os livros de história são 12 livros, contam a história do povo de Deus, a história do povo de Israel, lá no Antigo Testamento. Depois a gente segue o livro de poesias, que vai de Jó até Cantares, né? O livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares são livros poéticos, né? A gente vai ver vários salmos ali de Davi, de vários outros autores, que são poesias. Provérbios, né? Provérbios é muito usado até para quem não é cristão, né? Tem muitas pessoas hoje da área financeira que usam provérbios como para pegar dicas ali de finanças, né? De como seguir a sua vida financeira. Então, provérbios é interessante não só para cristãos, mas também para fora. Muita gente lê também o livro de provérbios. Eclesiastes, que é o livro, vamos dizer que é um sermão gigantesco, né? É o livro chama O Pregador também, o livro do pregador, né? Escrito por Salomão, Eclesiastes ali. Para mim é o meu livro preferido do Antigo Testamento, porque Eclesiastes, se você lê, às vezes dá tapa na tua cara, às vezes não dá. Então, às vezes é interessante ler Eclesiastes, ele é bem interessante, ele dá bastante dicas para nós de como vivermos, né? E o livro de Cantares é o livro, vamos dizer assim, romântico da Bíblia, né? O livro que a gente vai ter vários poemas e poesias românticas entre o esposo e a esposa, né? O homem e a mulher ali. É interessante de ler, né? Dá para tirar diversas cantadas ali para cristãs, para a gente usar com as meninas ali, né? Depois nós vamos ter os profetas, né? Os livros dos profetas. Temos os profetas maiores,
que são 5 livros. Os profetas maiores são os profetas mais famosos, vamos dizer assim, né? Vai de Isaías até Daniel, Isaías, Jeremias, Lamentações, Jeremias, Ezequiel e Daniel. O livro de Isaías, aqui eu vou destacar mais, porque o livro de Isaías ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento, né? Que o Isaías ele vai profetizar bastante sobre a vinda de Cristo, sobre a vinda de Jesus. Então, Isaías ele é considerado o evangelho do Antigo Testamento. É bem interessante a gente ler o livro de Isaías também. E depois, os últimos livros, os últimos 12 livros, são os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então a gente tem aí a divisão de quatro partes, né? A lei, a história, a poesia, profetas maiores, lei, história, poesia, profetas maiores, profetas menores. São 5 partes. 5 partes, né? E aí, de Novo Testamento. O Novo Testamento tem seus 27 livros, que são divididos também em 4 partes. 4 partes? 1, 2, 3, 4, 5 partes também, né? O Novo Testamento começa com os evangelhos ali, que são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João. E os evangelhos vão retratar bastante a respeito da história de Jesus, né? O nascimento de Jesus, o que Jesus pregou, ensinou, o que ele fez aqui no mundo. Então, os evangelhos vão estar responsáveis ali por contar a história de Jesus. Uma curiosidade sobre os evangelhos, né? Os únicos discípulos de Jesus que escreveram os evangelhos foram Mateus e João. São os discípulos de Jesus. Marcos e Lucas não eram discípulos de Jesus, né? E aí é bem curioso, que quando eu entrei no seminário, eu fui descobrir no seminário isso, que não eram discípulos, né? Então, assim, Mateus e João eram discípulos de Jesus, né? Escreveram os evangelhos deles, e Marcos e Lucas foram meio que ouvintes e discípulos dos discípulos, né? Vamos pegar o evangelho de Marcos. Marcos, na verdade, o nome dele é João Marcos, né? João Marcos, ele andava bastante com Pedro, com o apóstolo Pedro. Então, ele viajava com o apóstolo Pedro, enfim. E o evangelho de Marcos, alguns historiadores e comentaristas dizem que esse evangelho são memórias do apóstolo Pedro. É como se João Marcos estivesse ouvindo Pedro falar, e aí João Marcos anotava o que Pedro lembrava da sua vida lá com Jesus, né? Então, vamos dizer que são memórias do apóstolo Pedro, né? Inclusive, por isso também, o Marcos ele é o menor evangelho, né? O menor dos evangelhos é o evangelho de Marcos. E faz sentido daí a ideia de memórias de Pedro, né? Porque ele foi o que lembrava que ele escreveu, né? Então, é o menor dos evangelhos. E Lucas era discípulo dos apóstolos, né? Lucas ele era um médico, né, na época de Jesus, depois de Jesus, né, na época dos apóstolos. E Lucas andou muito com o apóstolo Paulo, né? Ele andou muito nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, também com os outros discípulos, né? E ali ele anotando as coisas que os discípulos pregavam e faziam. E Lucas também é o autor de Atos, né? Atos dos Apóstolos também foi Lucas que escreveu. Tanto que em Atos, por exemplo, em diversos momentos do livro de Atos, você vai ver Lucas escrevendo como primeira pessoa, como se ele estivesse vendo a cena, e como depois, ele contando a história. Então, você vai ter vários momentos, se você vê o livro de Atos, vai ter esses momentos assim. Então, Lucas era um médico que era discípulo ali dos outros apóstolos, né? Estavam andando junto com os apóstolos. E João é considerado ali o evangelho do amor, né? João ele fala muito do amor, ele é o evangelista amoroso, né? Então ele muitas vezes vai se chamar do discípulo amado de Jesus, né? João é o discípulo que Jesus estava mais próximo ali. E as cartas de João também, estão estudando na juventude, as cartas de João, vão mostrar bastante essa coisa do amor de João, do amor de Deus pelas pessoas. Tanto que João vai chamar nas suas cartas os seus leitores de filhinhos ali, né? O jeito carinhoso de falar, de tratar com seus leitores. Então, João é o evangelho do amor, né? E ele é um pouco diferente dos outros evangelhos, porque João, ele vai se passar na Galileia, enquanto os outros evangelhos vão se passar mais ou é o contrário? Vão se passar na Judéia, eu acho, se não me engano. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas vão passar na Judéia, João vai passar na Galileia, ou ao contrário. Diz Pedro, eu estou certo. E o livro de João, só um comentário, eu acho que ele não é sinótico, né? Diferente dos 3 primeiros que você citou. Uhum. Exatamente. João ele vai falar um pouco
de uma outra parte da vida de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas vão contar a mesma história, né, na mesma época, em diferentes perspectivas, João trata de uma outra época, né, de um outro lugar que Jesus pregou e Jesus anunciou o evangelho. Eu acabei não pesquisando muito sobre isso, né, mas eu acho que João relata os atos de Jesus na Galileia e Mateus, Marcos e Lucas na Judéia. Não sei se estou certo, tá? Então é uma coisa que eu acho que eu me lembro, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? Então, Mateus, Marcos e Lucas tratam de uma coisa, né? De um período da vida de Jesus, e João vai tratar de outro período, né? Totalmente diferente do que Mateus, Marcos e Lucas retratam. Mas algumas coisas até João se relaciona com os outros evangelhos, né? Então a gente vai ter em João algumas parábolas ou histórias que vai também estar no evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, né? Bom, os evangelhos, basicamente, então, resumidamente, conta a história de Jesus ali, né? A história dos atos de Jesus, enfim, a história dele. E o outro livro agora, a outra parte, é o livros de história, que o único livro de história do Novo Testamento é o livro de Atos, né? Que vai contar ali a história dos apóstolos, dos atos dos apóstolos, literalmente, né? O livro de Atos, o discípulo Lucas escreveu, Atos dos Apóstolos, né? E ali o livro de Atos vai contar um pouco da história do começo da igreja. Como é que começou a igreja lá no começo, né? Depois que Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, aí os discípulos começaram a pregar o evangelho, né? Ele vai contar a história vai contar a história das viagens do apóstolo Paulo, as viagens missionárias, né? Vai contar a história do apóstolo Paulo exclusivamente, né? Como é que Paulo foi convertido, tudo mais, das viagens dos outros apóstolos, as pregações, as prisões que eles passaram, enfim. Então, assim, o Atos dos Apóstolos é um livro bem interessante para quem quer conhecer um pouco do começo da igreja, como é que começou a igreja, né? E ver o que os apóstolos sofreram por causa do evangelho e tudo mais, né? Então, é um livro muito legal, de curiosidade, eu recomendo bastante que quem gosta de história ali, para a gente ler, é bem interessante mesmo. A outra parte, que é dividida ali, uma coisa, tem gente nova hoje, né, Miriam, Adelaide, se quiserem falar, façam o que nem o Pedro fez, tá? Levantem a mão ali, podem comentar à vontade, pode me interromper, tá? Não, só um pouquinho. Eu gravei Atos, o livro. Atos é o livro de história. Isso. Livro de história. Aí depois a outra parte é as epístolas de Paulo, né? As epístolas do apóstolo Paulo, que é Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, Tito e Filemão, né? Então, as epístolas de Paulo são esses 13 livros, né? E o apóstolo Paulo, ele fundou diversas igrejas, e basicamente as epístolas, as cartas do apóstolo Paulo, são destinadas a essas igrejas, né? Por exemplo, Romanos é destinado à igreja de Roma, né? Coríntios, destinado à igreja de Corinto, Gálatas, à igreja de Galácia, Efésios, à igreja de Éfeso, Filipenses, à igreja de Filipos, Colossenses, à igreja de Colossos, Tessalonicenses, igreja de Tessalônica. Então, essas são as igrejas. E depois tem as cartas pastorais, que são destinadas aos pastores, que é o Timóteo, Tito e Filemão, né? Então, nessa parte do apóstolo Paulo, das epístolas de Paulo, a gente divide as cartas deles em dois também, né? As cartas às igrejas e as cartas aos pastores, né? Que é o pastor Timóteo, o pastor Tito e o pastor Filemão, né? As cartas ali de 1ª e 2ª Timóteo e Filemão, para mim, pastor, são bem interessantes porque vai falar um pouco mais para pastores, né? Principalmente Timóteo ali. Então, ele vai dar bastante dica para pastores ou para quem está no ministério. Então, são cartas bem importantes ali para pastores dele, né? E ali, as cartas às igrejas, né? O interessante das cartas do apóstolo Paulo, destinadas às igrejas, é que, assim, muitas coisas que o apóstolo Paulo falou para essas igrejas servem para nós hoje também, né? Então, muitas coisas que o apóstolo Paulo passou lá na época dele, a gente passa ainda hoje. E por isso que é interessante a gente ler essas cartas do apóstolo Paulo nesse sentido, né? De conselhos para a nossa igreja hoje, né? É bem importante, bem interessante isso, né? Estamos estudando Efésios agora. Efésios foi uns tapas na cara, deu na gente esses tempos atrás, agora que a gente leu Efésios, né? Bastante lei ali, interessante, tipo, ajam como filhos de Deus, vivam como filhos da luz, né? E o apóstolo Paulo fala, como é que vocês vão fazer isso, né? Entre as cartas de Coríntios ali, as cartas da igreja de Corinto, Corinto é uma igreja bem problemática, né?
Então, a igreja de Corinto ali, Paulo foi bem lei com a igreja de Corinto, com o povo de Corinto. Então, ele nem começa com uma saudação ali, ele começa já dando palavra no povo, né? Então, é bem interessante ali, se quer ver lei ali, as cartas de Coríntios, né? E a gente tem aí outra parte, que são as outras epístolas, que são 8 livros. Livro de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João e Judas. Judas não é o discípulo que traiu Jesus, é outro Judas, né? O livro de Hebreus, até hoje, a gente não sabe muito bem a autoria desse livro, né? Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo que fez esse livro, que escreveu esse livro. Mas nós não temos confirmação disso ainda. Então não é possível afirmar categoricamente que foi Paulo que escreveu Hebreus. Por isso que está nessas outras epístolas aqui. Aí tem o livro de Tiago, que ele vai falar um pouco... O Tiago, ele trata bastante sobre as obras, né? Enquanto Paulo fala muito de somos justificados pela fé e tudo mais, o apóstolo Tiago vai falar um pouco sobre as obras. O que a gente vai fazer aqui no mundo, né? Como é que a gente vai agir como cristão aqui no mundo? Então, Tiago vai falar muito bem disso. 1ª e 2ª Pedro, o apóstolo Pedro escreveu algumas cartas. João escreveu as 3 cartas de João. Estamos estudando com jovens, né? São cartas bem amorosas ali. Falei com jovens aqui do Jandaia. É mais ou menos como se João fosse um vovozinho ali, contando para os seus netos ali alguns conselhos. É mais ou menos isso que João ali, a gente vai ler João. E Judas, né? Que é uma carta ali de Judas, não tem capítulo também, é uma carta bem curta. E o último livro, a última parte aqui no Novo Testamento, são os livros de profecia, que é um livro só, que é a profecia do Apocalipse, né? Apocalipse de João. Não sei se vocês já estudaram o Apocalipse, talvez com pastores anteriores aí, né? Mas o Apocalipse, ele é um livro bem interessante de ser estudado. A gente pode estudar talvez algum outro dia, né? Mas é um livro bem interessante, mas bem difícil, né? De ser lido e compreendido, porque o Apocalipse vai tratar basicamente dos fins do tempos, né, do fim do mundo, quando Jesus voltar, enfim, mas de forma resumida do livro de Apocalipse. Qual que é a história do Apocalipse? É a história do Cordeiro que venceu. O Apocalipse vai falar basicamente da história de Jesus, que é o Cordeiro que venceu o mundo. É a história de Jesus do começo ao fim. Só que o Apocalipse, ele é escrito com vários símbolos, né? Só para vocês entenderem, o João escreveu o Apocalipse. João estava exilado lá na ilha de Patmos, e lá ele escreveu o Apocalipse. Ele teve uma visão do céu, e lá ele começou a escrever o livro de Apocalipse. E o Apocalipse, ele é um livro difícil de ler, primeiro, por causa dos símbolos que ele tem, né? É muita simbologia, é muita coisa simbólica, né? Tipo, os números, os animais, tudo isso é muito simbólico. Então tem que entender um pouco essa simbologia do Apocalipse. Mas também o Apocalipse, ele é um livro, ele não é um livro escrito com começo, meio e fim, né? Ele é um livro meio que cíclico. Então, ele não é um livro que, como a gente está acostumado a ler, que tem um começo, tem um meio, tem um fim. O Apocalipse ele é cíclico, né? Vamos dizer, por exemplo, assim, o Apocalipse começa uma história, a narrar uma história, ele vai até um ponto, ele começa outra história. Aí depois, ele termina esse outro ponto num outro momento, em outro capítulo. Então, ele é um livro que vai girando, assim, né? Então, assim, essa história que o Apocalipse conta é a mesma história vista de perspectivas diferentes. O professor Linden, que foi meu professor de Apocalipse no ano passado, ele disse mais ou menos assim pra gente. Pense no Apocalipse como uma novela. A novela tem várias câmeras diferentes, vários pontos diferentes, várias cenas diferentes. Vamos pôr em uma cena de uma novela, por exemplo, né? Uma cena de novela, a gente vai ter várias câmeras filmando de ângulos diferentes. Então é mais ou menos isso o Apocalipse. Ele vai contar a mesma história, mas com ângulos de vista, pontos de vista diferentes. Deu para entender mais ou menos? É mais ou menos isso. Pensam em várias câmeras diferentes, né? Então o Apocalipse é mais ou menos isso, né? Você vai ler ele com vários ângulos diferentes, tá? E todo esse conjunto de livros, então, formam a palavra de Deus, né? Mesmo que escrito por homens, em linguagem humana, é a palavra de Deus. Para que Deus fosse entendido pela humanidade, ele usou, então, pessoas que registraram a sua vontade no papel, né? Então, assim, os escritores da Bíblia foram inspirados por Deus para fazer isso. E quem são esses escritores, né? Bom, o Antigo Testamento foi escrito por Moisés e pelos profetas, né? O Moisés escreveu os 5 primeiros livros,
depois os profetas escreveram. E o Novo Testamento foi escrito pelos evangelistas e pelos apóstolos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e daí os apóstolos escreveram as cartas, enfim, né? todo o Novo Testamento. Alguns versículos bíblicos vão confirmar essa inspiração de Deus para que os escritores pudessem escrever a Bíblia. Quem tiver a Bíblia aí pode abrir conosco, que a gente vai ler alguns versículos. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Então, 2 Timóteo 3,16 vai dizer assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então aqui o apóstolo Paulo, falando ao Timóteo, né, diz para ele, a escritura é inspirada por Deus. Deus escreveu as escrituras, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Hebreus 1, 1 a 2, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O apóstolo João, lá no seu evangelho, né, lá no primeiro versículo do evangelho de João, ele vai dizer: e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou com Deus, enfim. Esse verbo aqui é Jesus, né? Então, a gente pode dizer que Jesus é a palavra de Deus, né? A palavra encarnada, a palavra que se fez carne, né? E habitou entre nós. E o Hebreus confirma isso aqui, né? Antigamente, Deus falou muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então, antigamente, no Antigo Testamento, Deus falou ali pelos profetas e falava com eles ali. Mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, por Jesus, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa última parte também é muito importante ali. A gente falou sobre a Trindade no curso passado, né? A gente viu lá que Jesus já estava com Deus lá antes da criação do mundo. O que Hebreus fala aqui, né? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, esse verbo que se fez carne fez o universo. Então, a gente poderia talvez pensar assim, a palavra que falava na criação, Jesus, o verbo que se fez carne, né? Então, quando Deus falava, haja luz, meio que, entre aspas, Jesus falava, né, haja luz e houve luz, né? Mas Deus Pai que criou. É difícil compreender, né? Mas a palavra estava lá na criação com Deus, né? Estava lá criando junto com Deus, né? Então nesses últimos dias, falou pelo Filho, a quem constituiu dele todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Então, Jesus também já estava lá no universo, lá, fazendo com Deus. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. Temos mais uma razão para incessantemente dar graças a Deus. É que, ao receberem a palavra que de nós ouviram, que é de Deus, vocês a acolheram não como uma palavra humana, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual está atuando eficazmente em vocês, os que creem. Então, aqui em Tessalonicenses 2, versículo 13, né? O apóstolo Paulo falando para a igreja de Tessalônica aqui, ó. Essa palavra que eu prego para vocês não é humana, mas em verdade é a palavra de Deus, né? A palavra que Deus diz para vocês, né? E o último versículo, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz assim, 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. É que nós vemos a inspiração do Espírito Santo aos escritores para escreverem, né? Nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, ou seja, nenhum homem escreveu por sua própria vontade, ou escreveu vontade com as palavras deles, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu as palavras para eles escreverem, para eles poderem escrever as suas Bíblias, né? E a partir disso, podemos pontuar algumas coisas. Primeiro, os escritores só escreveram a palavra de Deus quando havia um impulso do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo impulsionava eles a escreverem, eles iam lá
e escreviam, né? Vamos pensar nos evangelistas, Mateus, não está na Bíblia isso, tá? Mas o Tetiose, não sei se alguém já viu o Tetiose, né? Mas tem uma temporada do Tetiose em que Mateus escreve, começa a escrever o seu evangelho lá com Jesus ainda. Jesus, lá no Tetiose, ele meio que olha para Mateus e Mateus pega o caderninho dele. Jesus faz uma olhada e pega o caderninho e começa a anotar, né? Então é mais ou menos, vamos pensar nesse sentido com o Espírito Santo. Vamos dizer que o Espírito Santo dava uma olhada lá, dava um tapinha, ou uma mente deles, ele vai e escreviam os evangelhos, ou escreviam os textos, né? Não sei se vocês... O que eu vou falar agora vai soar um pouco pentecostal, talvez, né? Mas vamos dizer que o Espírito Santo... Sabe quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente pensa, não vou fazer isso porque acho melhor não. Meio que o Espírito Santo dá para não faça isso. Não faça isso porque não é bom, né? É mais ou menos isso, né? Então o Espírito Santo meio que falava para o pessoal, ó, escreve isso para mim aqui, né? Vamos pensar mais ou menos nesse sentido, né? O Espírito Santo ia lá e falava com os eleitores, não, escreva isso é importante não tá, enfim. Mesma coisa com a gente, né? Não faça isso ou faça isso, né? O Espírito Santo, aquela vozinha na nossa cabeça para nos guiar, para nos auxiliar, né? Segundo ponto, tudo que está escrito na Bíblia é porque Deus quis que fosse escrito, né? Tem muitas coisas que a Bíblia, que Deus fez, que Jesus fez, que não estão registradas, né? Mas tudo que a Bíblia diz, tudo que está registrado na Bíblia, é porque Deus quis que fosse registrado, que é importante para a nossa salvação. Então, tudo que é importante, tudo que Deus, que é importante para a nossa salvação, está aqui na Bíblia, né? Nós não vamos achar dicas de como abrir conta no Facebook ou abrir conta no Netflix. Não vamos achar dicas assim na Bíblia, nunca, né? Mas o que serve para nossa salvação está aqui. O que tem para nossa salvação está aqui na nossa Bíblia, né? E como nós vamos viver cristamente, nossa vida também está na Bíblia. Como vamos viver aqui no mundo, está aqui, né? Então, as coisas principais para nossa vida, para nossa vivência, está escrita aqui. Terceiro ponto. Deus inspirou palavra por palavra, item por item, forma por forma. Não podemos duvidar desse ponto, né? Deus inspirou palavra por palavra, item por item, forma por forma, né? Se nós duvidarmos desse ponto, abriremos margem para duvidar de toda a Bíblia, toda a Escritura, né? O texto do Apocalipse 22, últimos versículos da Bíblia, 18 a 19, diz assim: Eu, a todo aquele que ouve as palavras dessa profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Então, assim, não podemos acrescentar nada e nem deduzir nada. Por isso, assim, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Revelações, novas revelações. Não, Deus me revelou tal coisa. Temos que tomar cuidado com isso. Porque a revelação para a nossa salvação já está feita. Não existem novas revelações, não tem nem porquê de novas revelações, né? Tem muitas igrejas, por exemplo, que criam doutrinas com base em um sonho que alguém teve. Esse sonho foi uma nova revelação que foi feita e criou uma nova doutrina. Então, assim, temos que tomar muito cuidado com isso. A revelação principal da nossa salvação está aqui já, né? Já está feita, já está pronta. Não precisamos de mais revelações, tá? E se alguém acrescentar mais coisas, como o João é claro no Apocalipse aqui, né? Não acrescentem mais nada, não retirem nada, tá tudo aqui, né? E se alguém tirar ou acrescentar coisas, vai ser tirado da parte da árvore da vida lá no céu, né? E último ponto, a inspiração não é algo mecânico, né? Os escritores não eram tipo bonecos do Espírito Santo, eles não eram marionetes do Espírito Santo. Vamos dizer que o Espírito Santo soprou nas mentes dos escritores os pensamentos que deveriam escrever, bem como as palavras que deveriam usar. Então, Deus disse quando, como e o que eles deveriam escrever, né? Então, nós podemos dizer que os livros da Bíblia são gravações de Deus, né? Que os escritores são os alto-falantes dele. Ou, uma outra analogia, assim como o músico ele assopra a flauta e a flauta produz som, assim o Espírito Santo soprou nos escritores, e os escritores
escreveram, saiu o som dos escritores. Mais ou menos isso. Né? Então, o Espírito Santo soprou na mente dos discípulos o que eles deveriam escrever ali. Né? E é impossível compreender completamente como é que foi essa inspiração. Nós sabemos que foi um milagre que aconteceu. Né? Os escritores inspirados por Deus escreveram a Bíblia Sagrada. Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo até agora? Então, você comentou até que esse estudo ele seria mais breve, né? Mas eu acho que ele tem muita margem para poder ser maior, na verdade. Opa! Existem muitas Assim, ó, questões. ele vai ser breve. Ele vai ser breve, vai depender do que vocês falarem. Sim, a ideia é uma conversa, então vocês vai depender de vocês aí. Sim. É porque assim, tem vários questionamentos, né, que a gente pode levantar aqui, desde assim questões da ortodoxia dos livros da Bíblia, por exemplo, o que a Igreja Católica considera como canon, que seria incluindo os livros apócrifos, e o que a gente considera como canon, né? Essa discussão em si já Sim. né? Para quem não sabe dessa linguagem, né, os livros apócrifos. Os livros apócrifos são os livros que a Igreja Católica também tem na Bíblia deles, né? São, acho que mais 6, 7 livros, eu acho. Não sei. Mas os livros apócrifos, eles são livros que a gente considera como não inspirado por Deus. Né? Por quê? Porque são livros que, em muitos momentos, distorcem ou vão contra o que o resto da Bíblia diz. Né? Os apócrifos, eles são bem interessantes para ser lidos em sentido de história, né? De você aprender um pouco mais da história. Porque, assim, são livros também históricos que foram escritos lá na época também, lá dos discípulos, né? Não sei se dos discípulos ou depois dos discípulos, né? Mas são livros que destoam do resto da Bíblia. Por isso que a gente tirou desses livros, teve o concílio lá que tirou esses livros apócrifos da Bíblia. Porque são livros que destoam com o resto da Bíblia, doutrinariamente ou algumas coisas. Eu não li, alguém me falou isso, né? Não sei onde eu vi, ou se alguém me falou. Mas, por exemplo, tem um livro apócrifo que vai relatar um pouco da infância de Jesus, né? Não sei que livro é, ou se tem mesmo, né? Mas o que me falaram? Que nesse livro que relata da infância de Jesus, teve um momento que Jesus estava lá brincando com os amigos dele, e aí Jesus, ele, não sei o que aconteceu, mas Jesus fez um poder lá para pegar uma coisa, tipo, para ele, assim, né? E daí os amigos ficam impressionados com isso e tudo mais, né? Assim, é um livro histórico, não tem como dizer que é verdade isso, né? Não tem como dizer, né? Porque Jesus foi mostrar quem ele era, os poderes dele, enfim, depois do batizado. A partir do batismo de Jesus, ele começou o ministério dele, né? Os milagres, enfim. Então não tem como deduzir alguma coisa da infância de Jesus, é quase impossível, né? A gente saber um pouco da infância dele. Por isso são livros que destoam do resto da Bíblia, né? Então por isso são considerados apócrifos, nós não temos na nossa Bíblia. Mas a católica tem, por exemplo. A católica romana, eu acho que tem, né? Na sua Bíblia, a Bíblia de Jerusalém lá, né? Mais alguma dúvida ou comentário? Eu acho que tem até Lutero, talvez, sobre os livros apócrifos, eu não tenho certeza. Acho que o Ivan tinha comentado alguma coisa nesse sentido. Não peguei a primeira parte. Eu tinha até, talvez, um comentário de Lutero sobre os livros apócrifos. Sim. Uhum. Acho que o Ivan comentou alguma coisa nesse sentido, assim. Eu acho que tem sim. Eu acho que o Lutero escreveu assim, um comentário. Mas eu não peguei. Acabei não estudando isso, né? Mas eu acho que o Lutero escreveu sim algum comentário sobre os apócrifos, sim. Uhum. Até porque o Lutero era padre católico, né? Então ele tinha contato ali com os apócrifos também, né? Uhum. Mas diga. Que, por exemplo, o livro de Apocalipse que nós estamos aqui discutindo, né? Que você levantou que muitas do livro são figuras de linguagem, né? Abre margem para algo muito interessante, que é a discussão de que diferentes igrejas, diferentes grupos, né, vão interpretar a Bíblia de diferentes formas. Isso é legal, por isso que existem outras igrejas. O Apocalipse ele é bem mal interpretado em algumas igrejas, né? Sim. Principalmente. Diga, Pedro, pode falar. Principalmente por ser um
profético, né, ele fala muito essa questão escatológica, né, do fim dos tempos. E aí tem muitas linhas diferentes que se posicionam sobre o assunto. E aí, o meu questionamento seria o seguinte, até existiria uma margem, talvez, de aceitação de que até que ponto que aquela coisa é saudável ou não? Eu acho que existe essa discussão. Porque existem muitos grupos, né, que eles se arriscam a categorizar determinadas denominações como seitas, outros que não querem considerar, entende? Então, como que você faria essa questão de encontrar uma teologia que, ok, eu não concordo com você, respeito a sua opinião, tá? Nesse sentido. Uhum. Assim, eu considero como seita, por exemplo, apenas as igrejas que não acreditam na Trindade. Porque você não acredita em Deus daí, né? Então, assim, Testemunho de Jeová, por exemplo, os Mormons, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, são seitas porque não creem na Trindade. Então, para mim, a Trindade é o ponto que me diz que se aceita ou não, né? Mas o Apocalipse realmente tem diversas interpretações diferentes. Os 1000 anos, né? Vamos ficar mais 1000 anos sofrendo, depois mais 1000 anos. Tipo, tem diversas interpretações diferentes, né? Escatologia é o estudo ali do fim dos tempos, né? Eu não sou muito fã, assim, de ficar... Eu não sou muito especialista em escatologia. Porque, para mim, o que importa é eu estar com Cristo. Estou lá com Cristo, fechou, né? Mas, assim, existem muitas interpretações diferentes mesmo do Apocalipse. Por isso que, assim, é muito importante estudar o Apocalipse, né? Muito importante estudar ele, mas, assim, com bons teóricos do Apocalipse. E, assim, no seminário, por exemplo, até professores divergem de alguns pontos, divergem lá, né? De alguns pontos do Apocalipse. Então, assim, é um livro muito difícil, muito complicado, né? Mas a gente pode estudar, por exemplo, fazer um estudo sobre o Apocalipse daqui futuramente, dá para abordar, né? Dá para a gente estudar um pouco. Mas, assim, é muita simbologia, é muito... Nossa, a gente teve um semestre de Apocalipse, depois de 2 anos de Apocalipse no seminário, né? Então, é bem extenso mesmo, é bem difícil. Mirna, diga. Acho que também a verdade é que Deus também não nos revelou tudo, né? Ele nos deu sinais, ele nos deu pistas, nos deu ensinamento, falou tudo que era importante para a nossa salvação, mas a gente pode entender também que não era da vontade de Deus dizer exatamente como vai ser o fim dos tempos. Por isso, toda tentativa daqueles que acreditam que pelo Apocalipse é possível afirmar, vai ser assim, significa isso, são tantos anos, significa aquele governo, significa aquilo, ela vai ser sempre uma tentativa, né? Uma tentativa e pode levar para o caminho errado, porque não foi o próprio Deus que deixou de modo claro para nós. Então, exatamente. A gente tem que ter esse cuidado. Mas, à medida que a gente lê o Apocalipse e vê que o que está revelado ali é que Jesus venceu e ele vai voltar para nos buscar, de novo aquela mensagem consoladora, né? Desse Jesus que já nos salvou e que vai nos levar para a eternidade. Exatamente. Né? Sempre eu vou, tipo, por exemplo, a velório, ou alguém morre, daí dá algum consolo, né? Eu nunca digo que a pessoa foi para o céu. Eu digo que ela está com Cristo. A pessoa está com Cristo. E para mim é isso que importa. Né? A gente vai morrer, vamos estar com Cristo. Né? Vamos estar com Jesus. Né? Isso que é o mais consolador, o mais confortante para nós. Né? A gente, eu teria uma coisa para falar, mas vai estar muito longo daí. Mas beleza, tá aqui? Show de bola? Mas eu também tenho muita curiosidade de estudar mais a fundo. Nossa, o Apocalipse é muito legal. É muito legal. Eu sinto muito interessante, né? Sim. Não, escatologia eu acho bem legal, né? Mas assim, a gente tem um colega nosso aqui do distrito, o pastor Elvésio, que ele está fazendo o TCC dele, o artigo dele do mestrado, né, sobre Novo Céu e Nova Terra, né? E é muito interessante o artigo dele, porque assim, o que ele defende no artigo, vai expor no artigo, não que ele defende, vai expor no artigo, né, da pesquisa dele, que ele não acredita que vai ter um céu. Ele diz que o céu será aqui no mundo. Vai ser um mundo transformado.
Por que isso, né? Porque em nenhum momento da Bíblia a gente vai falar de um céu fora, assim. O que a Bíblia relata? Novos céus e nova terra, né? Então a gente pode deduzir que talvez seja um mundo transformado depois, né? Como se fosse, vamos pensar no Noé, né? O dilúvio de Noé, correu o dilúvio, um novo mundo se transformou, né? Então mais ou menos nesse sentido, né? Quero ler muito a pesquisa dele, quando ele estiver pronto eu vou ler. Mas é uma discussão bem longa, né? Porque é um assunto assim bem que nunca alguém trabalhou nesse sentido, né? Então vai ser bem curioso quando a gente tiver esse artigo pronto dele, né? Talvez a gente pode apresentar para vocês quando estiver pronto ali. Mas é um assunto bem interessante. Pedro, diz. Então, eu fiz esse comentário porque um tempo atrás eu presenciei uma situação que foi bem curiosa. Tava passando esses grupos de testemunho de Jeová batendo de porta em porta, e aí começou a falar assim, exatamente de um aspecto do Apocalipse, que é essa interpretação, de que seriam 144 novos mil. céus e novas terras. E aí a pessoa, não, que não é assim, aí começou tipo, a discutir com ela, tipo, se isso realmente fosse um assunto que ela tem certeza ou não, né? Eu achei muito engraçada a situação. Ali no Apocalipse a gente tem o testemunho de Jeová acreditam que 144 mil pessoas vão para o céu, né? E assim, é uma interpretação literal do Apocalipse, e o que não pode ser feito, né? Não pode ser feito. Então, tem todo um cálculo ali que você fazer para chegar nesse número de 144 mil, né? Eu não sei mais o cálculo, mas o professor Linda fez com a gente, posso precisar aqui depois nas minhas anotações. Mas é um cálculo totalmente louco ali que a gente faz para chegar. Mas, resumidamente, o que representa os 144 mil? É a totalidade dos cristãos, né? É a totalidade dos povos cristãos. Então, todos os cristãos vão para o céu, né? Vão estar no novo céu e nova terra, né? Mas o Apocalipse é um assunto bem delicado, dá para falar muito, né? E nunca vamos chegar a uma conclusão certa. Mas vamos lá, então, vamos seguir para frente aqui. Como provamos que a Bíblia é a palavra de Deus? Muitas pessoas perguntam como podemos ter certeza de que é Deus quem está falando a nós através da Bíblia? Como é que a gente sabe que é Deus mesmo que está falando? Como é que a gente pode, através da Bíblia? Como é que a gente pode fazer saber disso? A partir das seguintes verdades. Primeira, a própria Bíblia diz que é a palavra de Deus, né? A Bíblia afirma que é a palavra de Deus. A Bíblia conta a história do Salvador Jesus, o verbo que se fez carne, do Gênesis ao Apocalipse, né? Então, a Bíblia, não sei se eu disse na semana passada isso, mas a Bíblia conta a história de Jesus. Basicamente isso. Do começo ao fim dela, conta a história de Jesus, né? E terceiro, os próprios escritores testemunham isso, como está escrito lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 2,13. 1 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 13, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo próprio Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Então aqui os próprios escritores testemunham isso. Não é palavra minha, mas é a palavra do Espírito, é a palavra de Deus, né? 2 Pedro 1,20, diz também 2 Pedro 1,20, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não é a interpretação deles a Escritura, mas do Espírito Santo. É o Espírito que interpreta isso. Outro ponto. As Escrituras produzem efeito eficaz em nossas vidas, né? A palavra de Deus, a Bíblia, realmente tem o poder de transformar o coração e a vida de quem é atingido por ela, e tem ela como guia para a sua vida. Então, assim, pessoas são transformadas por isso aqui, né? Cristãos são transformados pela Bíblia. Então, se um livro tem esse poder, é porque ela é a palavra de Deus, né? Ela causa transformação nas pessoas. Ela dá maneiras de como a gente vai viver aqui no mundo. Isso que é importante também para nós. Então, a Bíblia tem esse poder, tem esse poder de transformar vidas, né? A Bíblia hoje é lida em mais de 2.500 línguas e dialetos. A Bíblia hoje tem mais de 2.500 línguas e dialetos que são escritos, né, a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas, por outro lado, também é mais perseguido do mundo. O pastor Paulo Teixeira, na semana passada, o retrasado que ele deu concílio para nós, né, Paz do Concílio,
A SBB, né? O Paulo Teixeira é secretário da SBB. Eu trabalho na SBB lá, faz as Bíblias lá, né? E a SBB trabalha muito naquele aplicativo YouVersion da aplicativo de Bíblia que eu uso aqui, Bíblia Plus, né? Bible Plus ou YouVersion. E o dado que ele mostrou para nós no concílio foi o seguinte: só esse ano, até em agosto, mais de 1 bilhão de acessos no Bible YouVersion lá, no aplicativo, de pessoas lendo a Bíblia. Né? Então, pensa, 1 bilhão de acessos de pessoas lendo a Bíblia, né? No mundo inteiro. Então, assim, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, mas, ao mesmo tempo, é o mais perseguido do mundo. Né? Existem países que proíbem a Bíblia. Né? Proíbem você ser cristão, por exemplo. Na África, por exemplo, eu acho que é o país mais difícil, assim. Eu tenho um colega, amigo meu, pastor Moacir Alves. Pastor Moacir se formou na minha época de seminário, ele foi ser professor de seminário lá na África, né? E uma vez ele voltou para o Brasil e contou um pouco da experiência dele. Ele contou para nós que tem um país na África, eu acho que na Etiópia, ou do lado da Etiópia ali, que assim, ele tem alunos de lá que ele sabe que vai morrer. O Moacir, ele dá aula para essas pessoas, mas sabendo que quando ele voltar para o país deles, eles vão morrer. Né? Então veja como a perseguição é forte, a fé cristã lá. Como a perseguição é muito tensa. Pensa, o pastor Moacir, ele vê alunos que eles já sabem que vão morrer quando voltar. É interessante. Não, tipo, bom ver isso, né? Mas é interessante ver isso, né? Como é que em vários países proíbem, né? Se pegarmos a época dos apóstolos, todos os apóstolos foram mortos por causa disso, né? Por causa da palavra de Deus, por pregar a boa nova de Jesus, né? É uma palavra tão boa, tão edificante, palavra de salvação, e as pessoas perseguem as pessoas por causa disso, né? Então, é estranho a gente saber disso, né? Mas mesmo assim, depois de 2000 anos ali de Bíblia Sagrada feita, essa Bíblia, essa palavra de Deus resistiu firme a todos os ataques humanos, né? Muitos, inclusive, deram a vida por ela. Então, assim, mesmo que é o livro mais perseguido, até hoje ela resiste, até hoje ela está aí, né? Depois de 2000 anos ela está aí, firme e forte, disponível para nós, né? E um último ponto, a Bíblia é a palavra de Deus porque fala a verdade nua e crua a respeito do ser humano. A Bíblia, ela não omite a fraqueza, o pecado ou a maldade dos personagens que a Bíblia relata. Né? A Bíblia vai falar de muitos personagens que tiveram muitos pecados. Né? A Escritura fala a verdade como o homem pensa, como o homem age, como ele sente. Né? A gente vai ver Davi, por exemplo, né? Matou o marido de Betseba para ficar com ela. Né? Então, assim, a Bíblia vai mostrar homens pecadores, personagens pecadores, e vai mostrar nós também que somos pecadores, né? Então a Escritura fala a verdade sobre o pecado humano, sobre a experiência humana. Então, realmente, Romanos 3:12, né? Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, né? Mas por que Deus fez questão de relatar tantos pecados num livro que é santo? Por que Deus relata tantos pecados num livro que é santo, né? Ao mostrar o pecado do homem, o que Deus faz? Deus quer deixar bem claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde existe pecado, existe também mais a graça ainda. Deus perdoa, Deus salva o homem pecador. Por isso que Deus relata tantos homens pecadores, tantos personagens pecadores, para mostrar que ele salva essas pessoas, né? Tira essas pessoas desse caminho ruim, né? Então a Bíblia ensina que Deus sempre aceita o pecador arrependido, por mais grave que seja o seu pecado, né? Isso só pode ser palavra de Deus, porque dificilmente um homem falaria de si mesmo de uma forma tão ruim como falam na Bíblia, né? Então um homem por si só não falaria tão mal dele assim, né? Então o fato da Bíblia relatar tantos fatos pecadores, tantos homens pecadores, também provam que é a palavra de Deus, porque ele mostra também a graça de Deus, a graça dele por nós, né? A Bíblia é completa em que nós poderíamos nos basear para responder a pergunta se a Bíblia é completa ou falta alguma coisa. Precisamos acrescentar alguma coisa na Bíblia, né? Diante disso, podemos fazer uma outra pergunta.
qual que é o objetivo da Bíblia? Se a Escritura Sagrada, se a Bíblia Sagrada, ela alcança o seu objetivo e cumpre o que promete, a Bíblia é completa. Não precisamos acrescentar mais nada nela. E a Bíblia cumpre o seu objetivo. Qual que é o objetivo da Bíblia? Mostrar a salvação. Contar a história de Jesus, que é o Cordeiro que venceu. Né? A Bíblia cumpre isso? Cumpre. Jesus venceu. Jesus morreu, sacrificou e venceu, ressuscitou. Né? Ele vai vir nos buscar de novo. Então a Bíblia cumpre o seu objetivo. Ele mostra a salvação e mostra como nós podemos ser salvos. Né? Então o fato da Bíblia cumprir o seu objetivo é o fato de a gente dizer não precisamos mais nada além disso aqui. Não precisamos acrescentar mais nada além disso aqui. Né? João 21, 25 diz lá, nem tudo o que Deus disse e fez está registrado na Bíblia. João 21, 25. Né? Jesus, o apóstolo, o João escrevendo lá, todas essas coisas aqui, a gente escreveu para que vocês creiam, mas em tudo foi escrito. Mais ou menos isso o versículo lá de João 21, 25. Né? Nós não temos na Bíblia ali uma revelação completa de Deus, no sentido de que a Bíblia nos torne conhecedores de tudo quanto gostaríamos de saber a respeito da essência de Deus, do juízo, da justiça de Deus, dos propósitos de Deus. A Bíblia não fala nada, não diz tudo sobre isso. Muitas coisas a gente tem dúvida, muitas coisas Deus se cala. 33 ao 36. Romanos 11, 33 ao 36. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente de Deus? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa para Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo o que é necessário e proveitoso, Deus nos fez conhecido. Tudo. Tudo que precisamos saber, Deus nos fez conhecido. Né? Deus mostra para nós em sua palavra isso. Né? Tudo que é necessário para a salvação, que é o objetivo da Bíblia, já está escrito. Então a Bíblia é completa, porque ela atinge seu principal objetivo, que é de nos mostrar como podemos ser salvos. Ela contém todo o conselho de Deus, é todo o suficiente para nos tornarmos sábios para a salvação. E para nos educar também em justiça de vida, né, e de verdade. Não precisamos de nada além dela. De novo, novas revelações, pronunciamento de autoridades eclesiásticas, desenvolvimento da ciência, nada disso serve para acrescentar alguma coisa na Bíblia, né? Pois a salvação é através da fé em Cristo Jesus, né? E na Bíblia nós temos tudo o que precisamos para saber como chegarmos a Cristo, como termos essa salvação, que é pela fé, é confiar em Cristo Jesus, né? E além do principal objetivo da Bíblia, né? A Bíblia também ensina aos homens como servir a Deus e também ao próximo. A Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, não só para sabermos como nós vamos ao céu, mas ela nos mostra como irmos para o céu. Né? Ela não mostra, tipo, o céu vai ser incrível, ela não mostra certinho como é que vai ser o céu, mas ela nos mostra como chegarmos lá. É isso que precisamos. Como precisamos ir, como irmos para o céu. A Bíblia não é para informação, não é para informar. A Bíblia não apenas informa, mas nos transforma realmente. Ela nos muda a nossa vida. Né? Para isso que serve a Bíblia. Porém, não adianta nada nós lermos a Bíblia se não soubermos interpretá-la de forma correta. Então, como interpretar a Bíblia? Como interpretar a palavra de Deus? E aqui é o penúltimo ponto, eu acho que eu vou mudar com vocês. Bom, a Bíblia não atua num passe de mágica, né? Nós precisamos entender a Bíblia. E para isso, nós usamos nossas capacidades mentais, nosso raciocínio, para compreender e interpretar o que Deus quer dizer, e, claro, com a ajuda do Espírito Santo, sempre para fazermos isso. Né? Não adianta nós pegarmos a Bíblia aqui, lermos ela, abrirmos ela, se nós não tivermos o Espírito Santo nos fazendo ali agir. Né? Se o Espírito Santo não abrir nossas mentes, não abrir nosso coração, isso aqui vai ser palavras vagas.
né? Mas quando o Espírito Santo age no nosso coração para nos fazer entender, aí a Bíblia fala com a gente. A palavra de Deus fala conosco, né? Interpretar a Escritura Sagrada significa que as nossas próprias palavras, que em nossas próprias palavras conseguimos explanar e declarar o que os textos da Bíblia querem nos dizer e que nos ensinam. Um texto da Bíblia sempre terá um único sentido. Quando a gente encontra mais de um sentido, aí então estamos fazendo interpretações diferentes na Bíblia, né? Quando a gente acha mais de uma interpretação, tem um problema, né? Em um texto bíblico. Então, interpretar a Bíblia, então, é mostrar, reafirmar e achar o sentido divinamente inspirado por Deus. E existem algumas dicas para fazer isso que nós chamamos de chaves bíblicas, né? Ou chaves hermenêuticas. Hermenêutica é o ato de a gente interpretar a Bíblia, né? Então, existem chaves hermenêuticas, chaves bíblicas, para nós interpretarmos a Bíblia. Existem várias, mas eu vou dar aqui duas ou três, pelo menos, para a gente poder, algumas dicas para vocês interpretarem a Bíblia de forma correta, né? Então, as chaves bíblicas são, então, palavras ou princípios de interpretação que nos ajudam a entender a Bíblia. E aqui eu vou dizer duas principais ali que a gente mais usa para interpretar a Bíblia. Ou três. Vou pegar três. Primeiro, a Bíblia é a história de Jesus, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. Então, todos os textos da Bíblia vão levar a Cristo. Vão levar a Cristo ou vão apontar para Cristo de alguma forma, né? Ou seja, uma chave bíblica para interpretar a Bíblia é o próprio Jesus, é o próprio Cristo, né? Eu já falei, eu acho que em algum estudo passado com o departamento, talvez, peguei algumas histórias, né? Por exemplo, só da libertação do povo de Israel do Egito, né? Moisés, a gente pode considerar, tipo, Moisés, né? Tirou o povo do Egito, acho que foi. Bom, Moisés, ele tirou o povo. Moisés, ele pode considerar como um tipo de Cristo, vamos dizer assim, né? Um tipo de Cristo. Quando Moisés liberta o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, e leva para a Terra Prometida, para Canaã, né? Isso é um tipo de Cristo, né? Jesus nos liberta de uma escravidão, da escravidão do pecado, e nos leva também à Terra Prometida, o céu, né? A vida eterna, né? Então, assim, todas as histórias vão se relacionar ali com Jesus. Isso é um exemplo. Podemos pegar vários exemplos do Antigo Testamento que vão se relacionar com Jesus. Ou se relacionar de forma, assim, alegórica, né? Uma forma, tipo, pegar uma história bíblica e colocar Jesus nela, ou vão apontar para Jesus. Os profetas, por exemplo, Isaías, né? A profecia de Isaías sempre apontando para Jesus, para o Salvador que ia vir, né? Então, todos os textos vão apontar para Jesus. Então, essa é uma chave bíblica. Jesus é uma chave bíblica, né? Outra chave bíblica. Nós, luteranos, ensinamos que a Bíblia se interpreta a si mesma. Ou seja, não precisamos colocar fontes externas na Bíblia, porque ela se interpreta por si só, né? Um texto vai complementar o outro. E as Bíblias de estudo geralmente ajudam bastante nisso. Indico para vocês a Bíblia da Reforma, né? A Bíblia de estudo ela vai relacionar alguns textos ali, ela vai meio que interpretar um texto com outro texto, né? Então, toda a Bíblia vai se interpretar a si mesma. Se você tem alguma dúvida de algum texto, por exemplo, volta alguns versículos, vai no Antigo Testamento, talvez lá você ache a resposta, né? Ou no Antigo Testamento vai achar a resposta no Novo Testamento, e assim por diante. Então, a Bíblia se interpreta a si mesma. E uma outra dica, né, que nós pastores mais usamos, né? Nós temos um livro, o livro de Concórdia, que são as confissões da nossa igreja. Para que servem as confissões? Quando a gente é ordenado, a gente diz que as confissões, né, a gente jura, né, não é jura. A gente coloca a nossa fé, né, que as confissões são a explanação correta da Escritura Sagrada. Então, o livro de Concórdia, esse livrinho aqui, ó. Esse livro aqui, a gente usa como base para não fugirmos da Bíblia, né? Qualquer coisa que a gente talvez interprete uma ideia errada que a gente... Vamos supor que estou estudando texto como sermão. Li o texto
e me veio uma ideia diferente na minha cabeça. Se essa ideia destoar com as confissões, essa ideia está errada. É mais ou menos esse sentido, né? Então, as confissões, elas nos prendem à palavra de Deus, né? Tudo que está nas confissões da nossa igreja nos prende à interpretação da palavra de Deus. Então, a gente segue as confissões para interpretar. Então, essa talvez seja uma outra chave bíblica, né, para a gente usar. A gente está sempre firmado nas confissões da nossa igreja, na palavra de Deus, no livro de Concórdia. Entendido isso até aí? Tranquilo? Sim. Mas uma coisa é certa. Existem muitas coisas que são difíceis para entender na Bíblia. Muitas coisas nós nunca vamos compreender, né? Porém, como ser salvo, quem foi Jesus, como crer em Jesus, isso está bem claro, está bem compreensível na palavra de Deus, né? Então, o principal para a gente entender está aqui, está claro para a gente entender. Como sermos salvos? Por meio da fé em Jesus. Ele conta a história de Jesus, conta a história de tudo, como vamos viver aqui no mundo. Então, o principal para entendermos está na Bíblia, que é cremos na ressurreição e na morte de Jesus. Beleza? Até aqui? Então, o último ponto, para a gente finalizar. Bíblia como fonte e norma de doutrina cristã. As Confissões, esse livrinho aqui, declaram o seguinte: cremos, ensinamos e confessamos que a única regra e norma de acordo com a qual todos os dogmas e mestres devem ser estimados e julgados são as escrituras proféticas e apostólicas do Antigo Testamento e do Novo. Ou seja, para que uma doutrina seja realmente verdadeira, para que os mestres preguem de forma correta, todos devem concordar com a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, né? Ela é a norma de fé e vida cristã, né? Então, qualquer dogma, doutrina ou pregação, qualquer coisa, tem que estar correta de acordo com a palavra de Deus, né? E quais são os principais ensinamentos que a Bíblia nos dá? Os principais ensinamentos da Bíblia são lei e evangelho. A Bíblia tem lei e a Bíblia tem evangelho. A lei é o Antigo Testamento e o Evangelho é o Novo? Não. Né? Tem lei e evangelho no Novo Testamento e lei e evangelho no Antigo Testamento. Né? Vamos falar um pouco sobre lei e evangelho. Né? A Bíblia será sempre composta de lei e evangelho do começo até o fim dela, do Gênesis ao Apocalipse. O que é a lei? Né? A lei, ela possui 3 funções. Primeiro, a lei serve como freio. Né? Ou seja, a lei impede que os homens pagãos façam toda sorte de maldades. Sem a lei gravada em nosso coração, no coração dos homens, o mundo sairia fora do controle. Então, o medo de receber o castigo faz com que as pessoas se controlem, se obedeçam. Então, a lei, ela serve como não passa daqui, né? Um freio. Eu estou dizendo, não faça isso aqui. Então, a lei vai servir como freio para a gente não cometer cagada, né? Para a gente não cometer coisa ruim, tá? Segundo ponto, a lei serve como espelho. O espelho, ele nos mostra nossa aparência, né? Nós olhamos no espelho para ver nosso rosto, para ver se nosso rosto está limpo, se nosso cabelo está penteado, enfim. Então, a lei de Deus nos serve de espelho porque ela nos mostra nossos pecados, né? Mostra que precisamos do Salvador Jesus. Nesse sentido, ela age como espelho. Eu sou um pecador. Eu me olho no espelho e me vejo pecador. Então, a lei é um espelho, nos mostra nosso pecado, nos mostra nossa maldade, né? E a lei serve como norma. A lei mostra ao cristão como viver de modo agradável a Deus. Então, a lei vai dirigir, vai guiar e vai orientar ao cristão na vida diária. Então, a lei vai servir como isso. Não, como é que eu vou fazer para viver minha vida cristã? A lei está aqui mostrando o que você vai fazer, né? Para viver sua vida cristamente. Sobre lei, tudo certo? Alguma dúvida? Então, a lei é o que Deus diz para nós fazermos, basicamente. Beleza? Certo? Então tá. O evangelho. O que é o evangelho agora? O evangelho é a graça de Deus. O que Deus faz por nós, o que Deus fez para nos salvar, perdoar e purificar. Então esse é o evangelho, né? O evangelho, ele é a revelação de Deus que oferece a salvação por meio da obra de Cristo Jesus. Ele revela o amor de Deus por nós, manifestado na vida, morte e ressurreição de Jesus, e por meio do evangelho é que nós recebemos o perdão dos pecados e a vida eterna. Então, o evangelho sempre vai ser a boa notícia, que nos traz salvação e nos dá a esperança da vida eterna. E tanto a lei como o evangelho possuem papéis diferentes na vida cristã.
A lei nos mostra nossa necessidade de salvação e o Evangelho nos oferece essa salvação em Cristo Jesus. A lei nos aponta para Cristo Jesus como nosso Salvador, enquanto o Evangelho nos mostra como podemos ser salvos. Entendido? É basicamente isso. Eu vou pegar alguns textos bíblicos, um texto bíblico aqui, deixa eu ver se eu acho algum. Fazer um exercício com vocês. Na aula de homilética do seminário, homilética é a matéria que a gente aprende a fazer sermão, né? Primeira aula de homilética do seminário, o que a gente faz? A gente pega um texto específico e o professor diz assim pra gente, ó, tentem achar lei e evangelho no texto. O que é lei e o que é evangelho no texto? Vou fazer esse exercício com vocês, é bem interessante. Deixa eu pegar um texto bíblico aqui. Um texto famoso, um versículo famoso, João 3,16. Diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde é que está a lei e evangelho aqui? Se a gente lê esse versículo de forma só olhando, é puro evangelho esse texto, né? Nossa, Deus amou o mundo de tal maneira que, nossa, deu seu Filho, puro evangelho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho. Onde é que está a lei aqui nesse texto? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mina, não sei se você levantou a mão. É muito interessante esse exercício, né? Uhum. Porque ele meio que força a gente, assim, a Força um você, texto... da maneira que normalmente a gente está acostumado, né? Tipo assim, a gente bate o olho e fala, beleza, é isso aqui. Não, só que é mais complexo. Por exemplo, nesse texto mesmo, eu acho que a parte da lei, você consegue identificar ela quando... Como que é o versículo certinho? Deixa eu pegar aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, não, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A lei basicamente é o seguinte: quem não crê está condenado. É isso. Quem não crê está condenado. Essa é a lei do texto, né? Então é necessário crer em Jesus para ter a vida eterna. Então, assim, é um texto. Porque você tenta inverter, né, olha, o sentido, né? Hã? Você tenta inverter o sentido. Ficaria assim. Então, quem não crê? Qual que é o salário de quem não crê? E aí a gente tem aquela passagem de Romanos, né? Que o salário do pecado é a morte. Basicamente exatamente. Isso. Então, assim, a lei é basicamente essa. Quem não crê está condenado, né? Olhando por cima, tudo é evangelho. É maravilhoso essa notícia aqui. Quem crê em Jesus tá salvo, né? Mas a lei é quem não crê. Se você não crê, você está condenado, né? Isso é um texto, mas podemos pegar... Vou pegar outros aqui. Eu acho que o da lei é até mais fácil de identificar. Mas às vezes pegar um livro assim do Antigo Testamento, eles tentam identificar graça, por exemplo. Não, tem livros que a gente só vai achar lei, por exemplo. Por exemplo, tem Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, 2. Diz assim, Levítico 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, Senhor Deus de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. É a lei. Deus falou, faça isso. Seja santo, né? Júlio entrou agora. Júlio, seja bem-vindo. Estamos quase finalizando já. Estamos finalizando já. Oi, Júlio. Já estamos no finalzinho já. Mas para chegar a gravação depois de novo, tá? Então, assim, Levítico, né? Sejam santos porque eu, Senhor Deus, sou santo. Lei pura, né? Deus está dizendo, sejam santos. Sejam santos porque eu sou santo. 1 João 4, 9. 1 João 4, versículo 9. Diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. É evangelho puro.
Evangelho puro, porque Deus enviou o seu Filho. Então, assim, esse exercício é bem interessante. Quando vocês forem ler a Bíblia, por exemplo, tenta identificar assim, leia Evangelho, leia Evangelho. É bem interessante fazer esse exercício para ver o que Deus está falando de lei. O que Deus fala para nós nesse texto aqui? O que ele está me dizendo para um homem pecador? O que eu tenho que fazer? E o Evangelho? Não, Deus está me fazendo, está me mostrando o meu pecado, mas ao mesmo tempo me mostra a minha graça, me mostra a sua graça. Né? Beleza? Isso que eu tinha para hoje. Alguma dúvida, algum comentário ainda? Ótimo, aprendi mais ainda. Maravilhoso. Nunca Isso aí. Muito bom, sim. Uhum. Certo? Vamos finalizar a live, a gravação.